Amadinha, geralmente as pessoas nem entendem, porque já nasceram na sociedade praticando assim, que esse local que nós estamos vendo é para isso que nós vimos aí, para o pessoal dançar, para o pessoal cantar, né? Cultuar. Para louvar, para cultuar, e até mesmo fazer hoje em dia umas palhaçadas, né? Ficar pulando, rodando ali, porque o povo gosta de se... né? O nosso corpo, amada, ele é assim com a alma, né? Isso. Nós sabemos disso, o corpo e a alma são assim, ó, um em carne. Então, quando a pessoa está num local que tem liberdade para cantar, para rebolar, para pular, né? É. Ainda mais o povo fica com isso reprimido. Fica reprimido? Não pode ir para um nightclub, não pode ir para um forró, para uma gafieira, né? Não pode ir para um baile, não pode ir para um funk, não pode nem mesmo sentar numa mesa de um bar e ouvir um violão e voz. É, algo tão gostoso. A não ser que tenha lá um rótulo, gospel. Aí pode. É, Casa Noturna Adonai. O diretor é evangélico, então aí vai. Aí ele vai tocar umas blasfêmias ali contra o Criador, mas pode. Agora, se for um chão de giz, uma música de piano e barro, uma musiquinha, né, tradicional de que se ouve nesses lugares, né, uma música que fala de amor, de carinho, de alguma coisa, não pode. É do mundo. Então, quando eles chegam dentro de um local desse aqui que você está vendo, a igreja, e ali tem liberdade para adorar a Deus, adore, aí todo mundo vai querer pular, sambar, porque a alma é doida para fazer. Vai extravasar, né? Aquilo que está loucura. reprimido vai extravasar, colocar tudo para fora. Para fora. Então, é o que nós vimos aí, né? E que é uma prática, vamos dizer assim, comum, corriqueira nesses lugares. Mas isso é aquilo que está escrito aqui para que a gente faça? É o que nós vamos hoje nesse DVD conhecer. Vamos sobre a igreja. Já vimos então, amado, e eu quero pedir a você que está assistindo, que utilize da sua ferramenta de pensamento, que é o cérebro, que o Criador te deu e te fez diferente dos demais animais, para que você raciocine, para que você procure entender o que está verdadeiramente na Escritura. Quando nós lemos Ageu, amada, o profeta Ageu falou isso. Use do seu entendimento, que você tem capacidade no cérebro, para você analisar essas palavras. Naquele contexto ali que ele falou, do próprio templo, né? Sim. Foi até do templo que ele falava, né? Do verdadeiro templo, da igreja do Criador verdadeiro. Certo. Então, quer dizer, eu penso que agora faz necessário também, ou que não seja necessário, mas oportuno, de se falar como Ageu falou. Use o teu raciocínio. Use o que o Criador te deu em diferença aos outros animais que ele criou. A capacidade de raciocinar para que você agora consiga compreender. Ou deixe o Espírito da verdade, né? O Espírito Santo do Pai, para você, a compreensão verdadeira das coisas dele, agora assumir o seu lugar no seu cérebro, que não é um cérebro de repetir. Olha, pai, eu estou vendo, papai, o senhor me perguntou o que é aquilo ali é uma igreja. Por quê? Porque a criança está repetindo o que aprendeu no sistema Illuminati. Com certeza. E não só criança, mas adultos, velho, todo mundo fica repetindo. Mas a partir de agora e hoje, nós vamos aqui, ó, no Espírito Santo do Criador, o entendimento correto das coisas do Pai para nós, vamos ler aqui e vamos entender do jeito que está escrito, né, amada? E vamos acompanhar os fatos para que a gente possa, então, saber realmente o que é igreja e o que não é igreja. Mas, por hora, nós não estamos indo do A para o Z. Porque do A para o Z, neste contexto, foi um caminho traçado por eles errôneo. Nós vamos agora do Z para o A. Então, por enquanto, tenha na sua mente, isso aqui é a igreja. Neste momento do trabalho que está começando, tenha na sua mente. Essa imagem é a igreja, e essa imagem que é a igreja representa o que você conhece por igreja, por templo. Como a casa de Deus. Como a casa de Deus, o local de oração, o local de santidade, tudo que você sabe a respeito desse artefato, dessa construção. Tá certo, amada? Sim. Mantenha isso na sua mente, neste início, para que você possa compreender. Aqui nessa igreja nós então representamos, por exemplo, o panteão, né, maçônico, que é a arquitetura da Igreja Universal. É um panteão feito por Adriano a todos os deuses. Sim. Por isso que é universal para todos os deuses, não é verdade? Então contemple aqui nessa igrejinha o que seria universal, a do Valdomiro, a do R.R., a do Silas, a do Manuel Ferreira, de todos quantos você conhecer do processo religioso. Todos. Mesmo que seja uma lojinha aqui, uma do Davi Miranda, uma lojinha simples, uma garagemzinha que alguém alugou para ele, ali naquele bairro pobre ou rico, não importa. Embora essa seja uma igreja católica, mas é a mãe das protestantes. É tudo a mesma coisa. Né? Só tem não faz isso diferença. também. Essa parece ser católica, ela tem uma cruz ali. Porque... Tá bem para parecer com a católica. Talvez seja realmente uma católica. Eu queria até que seja assim, minha amada, igual você.
Mas não importa, vamos dizer, aqui está representado o que você hoje entende como igreja. Naquele lá, lé, li, ló, Mônica. Má, mé, mi, mó, Mônica. Vá, vé, vi, vó, Mônica. E não vu, tá certo? Então vamos lá. Igreja, essa imagem aqui representando todas. Vamos seguir em frente, amadinha, porque eu creio que nós vamos agora começar a ver na escritura, e isso é muito importante, né? Sim. Amadinha, vamos deixar agora a igrejinha naquele cantinho ali. Vamos. Pra gente não esquecer dela. Sim. Tá certo? Correto. Vamos seguir aqui com o nosso estudo sobre a igreja, mas nós vamos mantê-la ali naquele cantinho. Sim. Para que a gente não se esqueça dela. E vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Amada, quem falou essas palavras? Davi, né? Davi. Você, quando era evangélica, já ouviu o pastor repetir essa palavra na igreja? Já. Quando o pastor repetia essa palavra na igreja, ele se referia à casa do Senhor como o quê? Como um templo. Como o próprio templo ali, não é isso? Como a casa do Senhor da qual a gente fazia parte. Da igreja lá, no Da caso? igreja lá, no caso. Entendi, amada. Então você veja, meu amado, que está assistindo, que esse texto sempre foi usado para dizer assim, tipo, né? Irmãos, é bom estar aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, que é domingo, porque até Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom, né, irmãos? Davi se alegrava ao ir à casa do Senhor, e você também deve se alegrar em vir à casa do Senhor. Então, Isso. vamos juntos ler mais uma vez esse Salmo 122, verso 1. Todos juntos, irmãos, repitam. Aí você é irmã, tá? Vamos lá. Vamos, Adinho, vamos repetir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lavagem cerebral. Com certeza. E aí o povo agora está enraizado. A casa do Senhor é a igreja, não tem dúvida disso, porque até Davi falou. Exato. E eu pergunto, será? Será? Vamos seguir em frente, amada? Nós separamos aqui apenas 3 textos. Sim. Para não se prolongar muito, porque verdade. até no início nós dissemos que é simples. É. Né? É. Não é algo assim complexo para entender. Então, apenas 3 textos. Vamos para o próximo texto aqui descrito, amada. Leia, por favor, minha rica. A palavra que da parte do Senhor, né, como está ali, veio a Jeremias dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, né, aí, Jeremias 7, 1, 8. Beleza. Então, olha bem, outro texto que o pastor pode, né, usar lá na igreja e dizer, olha aqui, ó, a palavra da parte do Senhor que veio até o profeta Jeremias dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor. Põe-te à porta da Casa. casa do Senhor. O pastor vai dizer, põe-te à porta da igreja. Sim. E proclama ali essa palavra e diz, né? E vai dizer o que na porta da igreja? A igrejinha está lá em cima, né, amada? Está lá em cima. Olha ela lá, nós sabemos o que é uma igreja. Sim. A palavra, essa igrejinha está lá em cima, amada, para mostrar que ela está na nossa mente, essa visão de igreja. Está enraizada. É isso aí. É isso que você tem que perceber aqui comigo, meu amado. A igrejinha que nós mantemos ali em cima, ela está ali até agora, porque é essa imagem de igreja, um local para se reunir, para orar, para cantar, um local para louvar o Senhor, a casa dele, um local que a gente tem que se alegrar em lá, para que você lembre, né, que é isso que está na sua mente. Correto. Aí a palavra da parte do Senhor que veio a Jeremias dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz. Beleza? Correto. Vamos para um terceiro texto, amada. Esse aqui é clássico, amada. Classe. Esse aqui talvez seja o mais repetido, juntamente com alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É. Se não é o mais repetido, é um deles. É um deles. Vamos ler, amada? E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. João 2,16. E disse aos que vendiam pombos, tiram daqui esses pombos, não faça da igreja do meu pai casa de comércio, não é isso? Sim. Não faça do templo morada do meu pai casa de comércio. Isso. Não faça deste templo casa de comércio. Não faça dessa construção. Desta construção que aqui está, que demorou 46 anos para ser construída, né? Que é assim que está lá, não faça dela casa de comércio. Amada, quando o pastor fala isso, eu penso, qual pessoa vai ver esta casa do meu pai como outra coisa e não o templo? Qual pessoa? A mente associativa.
Isso E já é foi algo que está repetido. escrito, né? Você vê, amada, não tem como contestar. É a palavra, é bíblico, está escrito. Bíblico, é. Então, meu amado, quando você é levado a crer que é bíblico, que está escrito, não tem como contestar, e tal, e ele te mostra um fragmento do que está escrito. Esse é o problema. Quando ele te mostra um fragmento, um pedacinho, um versículo do que está escrito, você vai ser iludido facilmente. Porque para eles não é interessante mostrar tudo, mas só um Não. pedacinho. Se mostrar tudo, a casa cai. Cai. A casa, literalmente. Literalmente. A casa de pedra deles. Vai a pique. Então, meu amado, vamos lá. São 3 textos para a gente fazer uma análise. Certo. E nós vamos ver que a igreja que está ali em cima, tá certo? Que parece estar associada a esses textos. A estes textos. Nós vamos ver realmente se vai estar ou não. Está ou não? Quando você souber se está ou não, será o machado que vai estar na sua mão. Correto. Cabe a você decidir. Corta a raiz, Ou definitivamente, ou deixa a planta crescer cada vez mais. Exato. Só vai crescendo, viu? A planta não para. Se não cortar a raiz, ela vai crescendo. e é nociva. Ah, é venenosa. É venenosa. Essa planta não é planta de bons frutos nem de sombra, é planta de espinheiro, Espinho. como está na escritura. Exato. Fica debaixo de mim, mas se der uma saidinha para ali, eu te taco fogo em cima do rabo. É assim que eles falam, amado. Exato. Esse Deus que eles pregam, se a pessoa sair da igreja desse Deus, Amaldiçoa. aí a pessoa está amaldiçoada. Aí a pessoa agora vai ter problemas na vida. E eles vão dizer, você está tendo problemas justamente porque você saiu da presença de Deus. Do Deus deles que mora naquele tempo. E outra coisa que eu percebi... Esse é o espinheiro que está lá em Abimeleque. Você falando isso aí que eles amaldiçoam e acontece isso mesmo, eu percebi que até nisso eles são iguais à mãe deles, porque a mãe deles excomungam. Excomunga. amaldiçoam. Eles são filhos, eles É. amaldiçoam. Então, meu amado, essa coisa de ficar debaixo do espinheiro é coisa de Abimeleque. Não é coisa de Jotão, homem que temia o Criador e denunciou isso. Não. O nosso Criador, ele permanece fiel, mesmo a pessoa sendo infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. É esse que nós confiamos, é o pai, não o padrasto, né? É o marido, não o amante. E disse aos que vendiam pombo, tira daqui esses pombos, não faça da igreja do meu pai, do templo do meu pai, desta construção de alvenaria, casa de comércio. João 2,16, ninguém tem dúvida. Não. Dando sequência, então, vamos agora dar uma olhada melhor Naquele na primeira, não é verdade? Na primeira... Na primeira exposição do Sim. texto aqui da palavra. Vamos dar uma olhada melhor, amada, porque nós já ouvimos muitas vezes o pastor, quando quer enaltecer os valores, que ele mesmo coloca valores, em a pessoa caminhar de casa, num caminho físico até o templo, ele diz, irmãos, tem que vir na igreja, porque até o salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando Davi era criança, era levado à igreja, eu até já ouvi isso. Quando Davi era criança, ele era levado à igreja e ele se alegrava de estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Amado, eu já ouvi dizer isso, que Davi era criança e era levado para a igreja. Eles Esse tiram isso absurdo. da onde? Atrás da orelha? Não sei de onde, amado. Mas agora vai aqui aquilo que nós falamos no início do trabalho. A nossa mente, ela foi feita para raciocinar. HD que armazena e repete não é coisa que o Criador deixou para isso. Ele deixou o cérebro, igual o computador, para processar a informação. Então vamos analisar, meu amado. Você é racional. Quando Davi existiu, enquanto ele era vivo, criança, jovem, adulto e velho, existia o templo de Salomão? Não. Existia, então, a igreja, o templo, como você está vendo ali em cima? Não. Se não existia o templo de Salomão, como pôde Davi dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus? É. Porque na sua mente associativa, até porque o pastor já repetiu muitas vezes, o que está nela é que a casa do Senhor é a igreja, o templo. O templo. Mas se Davi estava vivo naquela época, e naquela época o texto da Escritura é claro e mostra que Salomão não havia ainda construído o templo, como poderia Davi, tá certo, amada? Como poderia Davi ter dito, vamos à casa do Senhor? Se referindo ao templo, né? Falando isso, referindo-se ao templo. Ao templo. Bem colocado, porque nós não estamos dizendo aqui que Davi não disse isso. É. Nós não estamos dizendo aqui que isso é mentira da Escritura. Não. Nós estamos dizendo aqui, vamos mostrar que Davi se referia a outra coisa. Outra coisa. Não era o que eles disseram. Não Eles- é o que nos ensinaram. Não é o que nos ensinaram e que nós repetimos É. várias vezes. Nós vamos colocar agora na mão da pessoa, amada, não o cabo inteiro do machado. É muita pretensão só com esse texto já colocar o machado na mão da pessoa. Certo. Vamos colocar um pedaço do cabo do machado na mão da pessoa. É. Ela vai ver agora
se a casa do Senhor, na referência que Davi falou, era ou não o templo. E com isso também, meu amado, fica aqui um detalhe que eu tenho que te alertar. Se o seu pastor te enganou nisso, pergunta, será que é só nisso que ele te enganou? Dizendo que é uma coisa e é outra? Ou será que em algumas outras coisas, esse pastor do sistema religioso protestante, e o padre também, que não fica de fora, será que em mais alguma coisa eles estão te enganando?